Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 24 de junho. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência de conciliação entre os estados e a União para buscar um acordo para a questão do ICMS sobre combustíveis. As partes deverão apresentar propostas que envolvam o Pacto Federativo. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministros do STF começam a julgar em sessão virtual a ação que questiona o funcionamento do Fundo Clima. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de ex-governador do Distrito Federal por improbidade administrativa. E ainda, STF lança novo assistente virtual para facilitar a comunicação com o cidadão de forma rápida e segura. A pedido dos procuradores dos estados e do Distrito Federal, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, marcou uma audiência de conciliação entre os estados e a União para resolver a questão da cobrança do ICMS sobre combustíveis. O ministro Gilmar Mendes é relator de ações que questionam critérios de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Numa delas, o governo federal pede a limitação das alíquotas do imposto pelos estados. Outra ação foi apresentada por governadores de 11 estados, que não querem perder receita e estão preocupados com o desfecho do caso. Eles pedem que seja declarada inconstitucional a lei que determinou a uniformidade das alíquotas. Alegam que a norma impõe ônus excessivo e desproporcional, comprometendo a continuidade de serviços essenciais à população. Em nome dos 26 estados e do Distrito Federal, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do DF pediu que fosse instaurada uma tentativa de negociação federativa para encontrar uma solução à controvérsia. O ministro Gilmar Mendes atendeu ao pedido dos procuradores e marcou uma audiência de conciliação para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. O encontro será virtual. O ministro orientou que as partes deverão apresentar as propostas relacionadas ao Pacto Federativo, compromissos firmados entre União e estados. O Supremo Tribunal Federal manteve resolução do Conselho Nacional de Justiça que impõe aos tribunais de justiça do Estado o dever de encaminhar ao CNJ cópia das propostas de projetos de lei que tratam da criação de cargos de magistrados e servidores, cargos em comissão, funções comissionadas e unidades judiciárias. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais entrou com uma ação na STF contra a obrigatoriedade de informar ao CNJ a criação de cargos nos tribunais de justiça dos estados. O argumento é que o dispositivo afronta a autonomia do Poder Judiciário. Só que a relatora, a ministra Rosa Weber, explicou que a resolução leva em conta a competência constitucional do CNJ para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, considerando as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto à geração de novas despesas públicas e julgou improcedente o pedido da Associação dos Magistrados. De acordo com a ministra Rosa Weber, a resolução tem o objetivo de garantir uma gestão com responsabilidade, planejamento e transparência, com o intuito de incentivar o uso racional dos recursos públicos mediante análise prévia das propostas de projetos de lei e, por isso, não é inconstitucional. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora. E os ministros do STF, em plenário virtual, começaram a julgar uma ação em que partidos de oposição questionam o funcionamento do Fundo Clima. O prazo para encerrar esse julgamento é 1º de julho. Criado em 2009, o Fundo Clima é o principal mecanismo de financiamento para projetos de combate às mudanças climáticas no Brasil. Seu financiamento está vinculado ao Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Em 2019, houve mudanças no orçamento e 4 partidos políticos, PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade, entraram com ação no Supremo Tribunal Federal, denunciando a paralisação do Fundo Clima pela União. Os partidos alegam que o governo federal alterou a composição do seu comitê gestor e excluiu representantes da comunidade científica, da organização não governamental indicada pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, dos trabalhadores rurais e urbanos e dos estados e municípios. O
O relator desse caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que em setembro de 2020 promoveu uma audiência pública no STF para debater a utilização dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança Climática. Agora o processo está em julgamento no plenário virtual. No voto, Barroso ressaltou que entre os anos de 2004 e 2012, o Brasil aperfeiçoou políticas públicas de proteção ao meio ambiente, com redução do desmatamento, mas que a partir de 2019, mesmo ano de paralisação do Fundo Clima, houve um aumento da degradação ambiental, indicando que o país caminha no sentido contrário aos compromissos assumidos, colocando em risco a vida, a saúde e a segurança alimentar da população. Nesse sentido, Barroso julgou procedente o pedido para assim reconhecer a omissão da União em razão da não alocação integral dos recursos do Fundo Clima referentes a 2019. Determinar à União que se abstenha de se omitir em fazer funcionar o Fundo Clima ou em destinar seus recursos e vedar o contingenciamento das receitas que integram o fundo. O prazo para os demais ministros apresentarem voto termina no dia 1º de julho. O Supremo Tribunal Federal acaba de colocar à disposição do cidadão um assistente virtual que oferece uma série de informações do judiciário de forma rápida e segura. A ferramenta deve atingir até 100 mil pessoas por dia. Repórter Viviane Novaes explica como funciona. Você já recebeu alguma mensagem dessa pelo WhatsApp? Parece que está conversando com o atendente de uma empresa, mas na verdade é um robô virtual que vai dando a você as opções de resposta. Esta forma de comunicação é cada vez mais usada, não só por empresas, mas também por bancos e órgãos do governo. O Supremo Tribunal Federal acaba de adotar o assistente virtual para se comunicar com o cidadão. No celular, o interessado adiciona à lista de contatos o número 61-3217-3003 e assim tem acesso a uma série de informações. Temos notícias oficiais, temos informações sobre o funcionamento do tribunal, temos notificações que poderão ser relevantes para o esclarecimento da população em relação ao funcionamento do tribunal. E a gente mostra o robô virtual do Supremo em primeira mão. O assistente virtual pergunta se você quer se cadastrar. Depois, sobre qual assunto gostaria de conversar. E a lista é grande. Informações processuais, pauta e sessões de julgamento, certidões judiciais, dúvidas de advogados, combate à desinformação. Para implantar a nova forma de comunicação, o Supremo fez uma parceria com o WhatsApp e a Robu, responsável pela ferramenta de assistência virtual. As empresas colaboraram gratuitamente. Ação fundamental, para o atendimento do cidadão e contribuir ainda mais para as experiências do judiciário, tornando ele de forma fácil, ágil e segura e com viés de transparência, onde todo cidadão consegue ter de fácil acesso às informações relevantes na palma da sua mão. Informação de qualidade é o melhor antídoto para a gente combater desinformação. E é por isso que uma conta oficial no WhatsApp do Supremo Tribunal Federal, que a gente chama de chatbot oficial no WhatsApp, é tão importante. De um lado, a democratização do acesso à informação de qualidade que venha direto da autoridade do Supremo Tribunal Federal é fundamental que isso chegue na mão das pessoas de uma maneira ampla, de uma maneira democratizada. E no próximo bloco, a STJ mantém condenação do ex-governador José Roberto Arruda por improbidade administrativa. Voltamos a instantes. A TV Justiça é muito importante e relevante para a sociedade porque ela democratizou o acesso à justiça, tornando o assunto televisível. Nós, do Instituto Brasileiro de Precatórios, estamos orgulhosos com os relevantes serviços que a TV Justiça vem prestando a toda a sociedade. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, não conseguiu suspender efeitos da condenação por improbidade administrativa no Superior Tribunal de Justiça.
Na condenação por ação de improbidade administrativa, o ex-governador José Roberto Arruda foi responsabilizado por lesão aos cofres públicos entre 2007 e 2009, com dívidas em favor da empresa Linknet por serviços prestados ao governo do Distrito Federal sem cobertura contratual. No decorrer do processo, entrou em vigor nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que passou a exigir prova de dolo específico por parte do agente público e fixou contagem menor para a prescrição, de 8 para 4 anos. A defesa buscou, então, a aplicação retroativa da nova lei. O ex-governador pretendia que o STJ atribuísse efeito suspensivo ao recurso especial que ainda será julgado pelo próprio tribunal. A primeira tutela de urgência tinha a intenção de barrar a suspensão dos direitos políticos. Já a segunda era para suspender a devolução de 11 milhões de reais aos cofres públicos, entre outras sanções por ato de improbidade. Porém, o relator ministro Gurgel de Faria apontou que não compete ao STJ esse ato quando o recurso está sobrestado na origem e não conheceu os dois pedidos. De acordo com precedentes citados pelo ministro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é do tribunal de origem a competência para apreciar ações cautelares, mesmo quando o recurso extraordinário já tiver passado pelo juízo de admissibilidade, caso ele esteja sobrestado pelo reconhecimento de repercussão geral. E esse entendimento é aplicado no STJ por analogia aos recursos especiais. O conselheiro José Gomes Graciosa, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e a ex-esposa viraram réus por lavagem de dinheiro. A denúncia foi recebida pelo STJ. A Corte Especial do STJ recebeu denúncia contra o conselheiro José Gomes Graciosa e a ex-esposa, e assim eles se tornaram réus em ação penal por lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal acusou o casal de manter de forma oculta e dissimulada mais de 1 milhão de francos suíços em contas no exterior, valor que supostamente seria fruto de crimes de corrupção praticados no âmbito do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A defesa alegou que teria sido cerceada pela inserção incompleta no documento das provas documentais e por confusão criada pelo MPF ao alterar os nomes das pastas dos documentos entregues no curso do processo. Foi sustentado ainda que, para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, seria necessária a condenação do conselheiro em crime antecedente, no caso, crime de corrupção investigado em outra ação penal. Mas, segundo a relatora no STJ, ministra Isabel Galotti, não foram especificadas quais seriam as parciais e incompletas juntadas de documentos, e por isso não há como acolher o pedido de nulidade. A relatora lembrou também que, nessa fase processual, não é possível uma análise da suficiência ou da procedência das afirmações da acusação oferecida pelo MPF, bastando para o recebimento da denúncia o preenchimento dos requisitos previstos no Código de Processo Penal. Para Isabel Galotti, o argumento da defesa sobre a licitude dos valores, como a de que seriam fruto de rendimentos de aplicações anteriores ao período investigado, devem ser analisadas no curso da ação penal sob amplo contraditório. A Advocacia Geral da União provou na Justiça a importância do trabalho da Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas fora das estradas. Com isso, foi suspensa a decisão que impedia esse tipo de atuação. A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça suspender uma liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro que estabelecia que a Polícia Federal Rodoviária não poderia participar de atuações conjuntas fora das rodovias federais. A decisão suspendia o artigo 2º da Portaria número 42, de 18 de janeiro de 2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que prevê a cooperação. Para derrubar a liminar, a AGU sustentou que a decisão causava grave lesão ao Sistema de Segurança Pública Nacional, porque inviabilizaria diversas operações conjuntas da PRF com outros órgãos, o que prejudicaria o combate à criminalidade. Na defesa, o órgão lembrou que somente no estado do Rio de Janeiro, entre março de 2020 e março de 2022, a PRF colaborou com 150 operações com outros 15 órgãos de segurança pública.
Também foi esclarecido que a atuação em conjunto com demais forças de segurança pública está amparada pela Lei nº 13.675 de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o PNSPDS, com a finalidade de preservação da ordem pública e evitar o risco coletivo e do patrimônio justamente por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica, integrada dos órgãos de segurança pública. A norma autoriza a PRF a participar de operações de caráter ostensivo, investigativo, de inteligência ou misto, observados os limites de sua competência. Os argumentos da AGU foram acolhidos pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que suspendeu a liminar. A importância dessa decisão proferida pelo presidente do TRF2 é permitir com que a Polícia Rodoviária Federal atue em operações conjuntas, como, por exemplo, no combate ao trabalho escravo, no combate à exploração sexual de crianças, no combate ao narcotráfico e outras formas de criminalidade, garantindo e incrementando a segurança em todo o Brasil. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a sentença que proibiu um servidor público de acumular 2 aposentadorias. O caso em questão é de um servidor público que pediu que fossem declaradas nulas decisões do Tribunal de Contas da União de 2010, que consideraram ilegal a acumulação da aposentadoria no cargo de consultor legislativo do Senado Federal com a de auditor fiscal da Receita Federal. Por unanimidade, a 2ª turma do TRF1 negou o pedido e manteve decisão de primeira instância. O desembargador federal César Jataí, relator, destacou que uma emenda constitucional de 1998 proíbe acumular mais de uma aposentadoria pelo regime previdenciário, com ressalvas em determinados casos. Concluiu que, mesmo com o reingresso no serviço público, só é possível acumular proventos com os vencimentos do novo cargo enquanto se mantiver na ativa. Mas no momento em que se aposenta, o servidor só poderá acumular as 2 aposentadorias nos casos em que elas sejam decorrentes de cargos cuja acumulação esteja expressamente prevista em lei. Após uma recomendação do Ministério Público Federal, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ampliou a cobertura obrigatória para o tratamento do autismo. Segundo o MPF, as operadoras de planos de saúde estariam fazendo interpretações equivocadas em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, em relação à cobertura de tratamentos para o autismo. A ANS acatou a recomendação do MPF e informou que a partir do dia 1º de julho será obrigatória a cobertura para qualquer tratamento, método ou técnica para o autismo e outros transtornos de desenvolvimento global. A seguir, TSE firma mais uma parceria na mobilização pelo combate à desinformação. Voltamos já. Esse ano a TV Justiça completa 20 anos e ao longo desses 20 anos ela se transformou num canal de comunicação facilitado entre o jurisdicionado e a justiça como um todo, refletindo-se numa maior efetividade na comunicação das informações, na compreensão e, sobretudo, em uma análise crítica do mundo jurídico. O Tribunal Superior Eleitoral firmou uma parceria com instituições de ensino superior e técnico para enfrentar a desinformação. O acordo foi assinado pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e representantes de instituições de ensino superior e técnico de todo o país. O convênio tem como objetivo definir medidas de combate à desinformação para serem tomadas em conjunto e também realizar ações para conscientizar os brasileiros sobre os perigos das notícias falsas. A parceria também prevê que as instituições devem divulgar conteúdos oficiais do TSE, com informações de qualidade sobre as eleições. O Poder Judiciário Gaúcho tem trabalhado no enfrentamento ao abuso sexual infantil. Uma das campanhas é a ação Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, que desde 2017 atua para combater esse tipo de crime.
O abuso e a exploração sexual são formas cruéis de violência contra crianças e adolescentes. Segundo o levantamento de 2020 do Judiciário Gaúcho, 98% dos casos são praticados por pessoas próximas da vítima, o que torna o problema ainda mais complexo. A iniciativa da Coordenadoria da Infância e Juventude, por meio da campanha, visa a prevenção, o combate e o atendimento adequado às vítimas. E a Coordenadoria da Infância todo ano revisita essa campanha. Por óbvio, ela está sempre em voga, né? Mas nessas datas a gente acaba revisitando ela, e com isso nós também encaminhamos para que as comarcas do estado também possam mobilizar a sua região, a sua comunidade, né, para o combate ao abuso e exploração sexual. Então encaminhamos folders, encaminhamos cartazes, né, para que eles possam lá na comarca fazer a divulgação também dessa importante campanha de combate ao abuso e exploração sexual. A ideia é envolver todos os atores sociais. E para prestar um melhor atendimento à vítima, profissionais das mais diferentes áreas que lidam com crianças e adolescentes no seu cotidiano devem estar preparados para reconhecer esses sinais de violência. Muitos relatos de abusos sexuais intrafamiliares, aquele que ocorre no seio da família. A criança foi revelar a um professor. Em apenas 30% dos casos, há evidências físicas, e a vítima acaba carregando esse segredo por um longo tempo. Os efeitos são devastadores. Medo, mudanças comportamentais, baixa autoestima e dificuldades de estabelecer vínculos afetivos são alguns deles. Nesse contexto, a escola acaba se tornando um refúgio, como essa instituição de educação infantil localizada no extremo sul de Porto Alegre, que teve de lidar com casos de crianças que foram abusadas. Então é importante, né, que tendo conhecimento, os professores vendo eventualmente uma situação irregular da criança, adolescente, que possa perceber que ela está um pouco diferente, tristonha, ou que lhe chame a atenção. É importante que o professor também converse com a criança e adolescente para que ela possa externar, né, a sua preocupação, algo que possamos fazer. A escola é tudo. Se não tivesse a escola, muitos desses casos não eram descobertos. Ou só iriam descobrir depois que a criança tivesse adolescente, que pudesse contar, né? Ou depois de adulto. E aqui a gente consegue detectar. Por conta disso, um dos focos da campanha do Poder Judiciário é justamente envolver as escolas, já que diante de um caso suspeito ou confirmado de abuso ou exploração sexual, os educadores devem dar apoio inicial às vítimas e notificar as autoridades competentes. Se eu sou um profissional da educação ou de qualquer outro órgão da rede, e se eu escutei dessa criança que efetivamente ela está sendo violentada sexualmente ou está sendo colocada em exploração sexual, eu tenho a obrigação, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, em fazer a denúncia. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como a advogada Andréa Rezende. Nos últimos anos, eu tive a honra de participar de entrevistas trazendo informações e atualizações no âmbito do direito de trânsito. Por essa razão, eu sou grata à oportunidade que me foi dada. E gostaria de parabenizar também a TV Justiça e a todas as pessoas que juntos fizeram com que esse trabalho, que é tão bonito e essencial à sociedade, pudesse acontecer. Parabéns, TV Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.